A Polícia Civil de São Paulo está fixando algumas regras para a utilização de redes sociais por policiais. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos para participar conosco ao vivo aqui por telefone do Jornal da Bandeirantes Gente, o delegado-geral de polícia aqui de São Paulo, Dr. Rui Ferraz Fontes. Como vai, Dr. Rui? Tudo bem? Bom dia ao senhor. Bom dia aos senhores aí, aos telespectadores. O que tem de regra para policial que quer utilizar as redes sociais? Quais são os limites impostos aí para publicações e qual o prejuízo que estava sendo observado para o trabalho da Polícia de São Paulo em algumas manifestações? Olha, absolutamente a Polícia Civil não regra a rede social. A rede social é livre e ela deve ser utilizada como tal. O que nós não queremos é que os policiais se classifiquem nas redes sociais como representantes da Polícia Civil, utilizando os símbolos da Polícia Civil e às vezes falando ou parecendo estar falando em nome da Polícia Civil. Então, regras são estabelecidas para que os símbolos, o nome da Polícia Civil não seja utilizado. E ainda mais, que eles não divulguem operações que absolutamente têm sigilo, devem preservar aí a identidade dos suspeitos, a imagem dos suspeitos, sob pena de incorrer no crime de abuso de poder. Doutor Rui, muito bom dia. Eu queria saber a que está sujeito, a que tipo de penalidade está sujeito o policial que, por exemplo, divulga fotografia de suspeitos ou, mas ainda mais grave, não sei se é mais, enfim, tão grave quanto, vaza informações informações sobre operações policiais pelas redes sociais. Que tipo de punição esse policial pode receber? Olha, são diversas punições a que ele está sujeito. Além das punições de caráter administrativo, que vão da advertência, a pena de suspensão até a demissão, ele pode sofrer ainda uma persecução penal, se vazar informação, em regra praticou o crime de abuso aí ou a violação do segredo funcional, ou abuso de autoridade, no caso de divulgar fotografia e divulgar imagens de suspeitos que são presos, ou até como já vimos no passado, interrogando pessoas diante das câmeras. Isso é impossível e confronta de forma flagrante com a lei penal e a lei administrativa da Polícia Civil. Doutor Rui, se a Polícia Civil está tomando essa decisão é porque alguma coisa estava incomodando no conteúdo das publicações feitas por policiais nas redes. O que estava sendo publicado que originou essa decisão? Olha, foram diversas publicações, desde publicações em que o perfil do policial fazia parecer que era da Polícia Civil, ou estar falando em nome da Polícia Civil, até abusos de interrogatórios de suspeitos, divulgação de imagens, divulgação de operações que têm caráter sigiloso, vazamento de operações com antecedência nas redes sociais. Isso cria um prejuízo à imagem da polícia, cria, digamos assim, um prejuízo à credibilidade da Polícia Civil. E essa portaria já foi publicada, o texto já foi finalizado, os policiais já foram informados a respeito dessas mudanças aí que devem ter no comportamento nas redes sociais? Sim, a portaria foi publicada ontem, né? E hoje nós vamos publicar uma nota dando uma explicação a respeito de todo esse assunto e como o policial deve se comportar enquanto policial civil, né? O exercício da função do policial civil. Absolutamente, se ele não trata de assuntos que são de caráter sigiloso, se ele não usa o perfil parecendo ser o perfil da Polícia Civil, ele pode se manifestar à vontade na rede social, isso é um direito deles, ninguém, obviamente, pode vedar isso. Doutor Rui, a gente tem falado aqui na programação da Rádio Bandeirantes sobre uma decisão polêmica do ministro Fachin que proíbe operações policiais no Rio de Janeiro, né? Essa decisão, ela está restrita ao estado fluminense. Em São Paulo, as operações elas estão acontecendo. Qual é o impacto da pandemia no trabalho da Polícia Civil?
Olha, essa decisão me parece, claro, que está restrita ao Rio de Janeiro. As operações aqui em São Paulo, elas continuam, obviamente que com o cuidado necessário para que a gente evite uma infecção demasiada pela Covid, né? Mas isso não prejudicou o andamento dos nossos trabalhos. Diariamente a gente tem feito prisões, diariamente nós temos demonstrado que a polícia está presente na rua e, com isso, querendo dar ao cidadão a sensação de segurança necessária que ele tem direito. Durante a pandemia, quais foram as modalidades criminosas que mais chamaram a atenção aí no levantamento, na estatística da Secretaria de Segurança Pública e que a Polícia Civil está direcionando o seu efetivo para combater? Mudou a dinâmica do crime? Mudou os crimes que mais acontecem aqui no estado de São Paulo? Tiveram algum tipo de alteração durante esse período da pandemia? Sim. Nós notamos que houve uma queda significativa nos delitos contra o patrimônio. Notamos também que parece que o traficante ficou mais visível nas ruas e que eles foram presos em maior quantidade e apreendendo maior quantidade de entorpecente também. Então, essa foi talvez o fenômeno que a gente pudesse mais caracterizar. Aprendemos muita droga e prendemos muitos traficantes. Reduziram-se os delitos contra o patrimônio, mas, apesar disso, também prendemos muitos criminosos que praticaram alguns delitos graves, em roubo de condomínio, em roubo a banco. De qualquer forma, a polícia continua atuando apesar dessa queda relacionada com a manutenção das pessoas em suas casas. Doutor Rui, como é que a Polícia Civil está lidando com esse fenômeno recente, né, de libertação de 3, 4 mil bandidos, muitos deles da pior qualidade, perigosíssimos, ligados a organizações criminosas, esses que têm sido liberados a pretexto da pandemia? Isso, de alguma maneira, impactou na rotina da Polícia Civil? Olha, impacta, obviamente, porque essa gente na rua, perigosa, pode planejar crime de alto poder ofensivo. Nós estamos nos preparando, não discutimos absolutamente decisões judiciais, elas estão aí para serem cumpridas, mas nos preparamos para, na hora que a rotina voltar ao normal, ter um impacto bem grande na criminalidade de uma forma geral. Eu perguntei para o senhor aí sobre os crimes que mais preocupam. O senhor falou da queda do patrimônio, falou sobre a apreensão de drogas. Qual é a modalidade criminosa que tem preocupado mais a polícia aí durante a pandemia, hein, doutor Rui? Olha, nós temos tido uma preocupação muito grande com a violência contra a mulher, tanto que nós criamos uma delegacia online que atende o estado inteiro 24 horas por dia, inclusive encaminhando medidas protetivas se for o caso, se ela pedir. Isso tem sido, ou tem parecido para nós muito claro, um aumento da violência contra a mulher, talvez por causa do isolamento em casa. Tem sido muito preocupante isso. Notamos no mês de abril um aumento na incidência de feminicídio. Em maio eles já reduziram, né? Mas é importante a gente ficar de olho aberto nessa questão da violência doméstica. Foi muito preocupante. Doutor Rui, queria perguntar para o senhor ainda sobre essa questão das redes sociais, não é? De que forma que isso vai ser fiscalizado, já que a gente está falando de milhares de policiais e dezenas de redes? Como é que a polícia vai ter um controle disso? A polícia, nós temos sistemas de fiscalização diária das redes sociais abertas, né? Aquelas que são fonte aberta, e a partir daí a gente obtém dados necessários para encaminhar a corregedoria se houver infringência aí dos termos da portaria, da legislação penal, da nossa lei complementar 207. Pode ter certeza que a fiscalização é em cima. Nós temos instrumentos para isso. E qual é a punição para o policial que, por exemplo, publicar algo que seja sigiloso? Se ele romper com o sigilo funcional, ele vai ser processado criminalmente
em razão do delito que praticou, que é o rompimento aí do sigilo funcional, e vai ser processado administrativamente, podendo sofrer uma pena de suspensão à demissão. Dr. Rui Ferraz Fontes, delegado-geral de polícia aqui de São Paulo, muito obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Grande abraço para o senhor, até uma próxima. Um abraço a todos aí, muito obrigado.